Os 12 trabalhos de Hércules. Hércules nasceu de um engano divino, da união de Zeus, o rei dos deuses, com a mortal Alquimena. Zeus assumiu a forma do marido dela, estendeu a noite, dobrou o tempo e deixou como herança uma criança que nunca deveria existir. Para Hera, isso não foi apenas traição, foi um insulto cósmico, um lembrete vivo de que nem mesmo a rainha do Olimpo podia controlar o desejo do próprio marido. A fúria de Hera não caiu sobre Zeus, caiu sobre o bebê. Na calada da noite, quando o palácio dormia, 2 serpentes deslizaram até o berço, silenciosas, precisas. As mãos pequenas se fecharam em torno dos corpos escamosos, e antes que alguém pudesse reagir, as serpentes estavam imóveis. Quando os adultos chegaram, encontraram a cena impossível: um recém-nascido, tranquilo, segurando a morte nas 2 mãos. Ali, sem consciência do que havia feito, Hércules já anunciava ao mundo e aos deuses que não era um mortal comum. Era um presságio, e o Olimpo entendeu o aviso. Na juventude, Hércules cresce rápido demais para um mundo pequeno demais. Há algo nele que todos percebem, uma força que não pede permissão, apenas existe. Ele sente, mesmo sem compreender, que o mundo espera algo dele. Há um peso invisível sobre seus ombros, como se cada passo já estivesse sendo observado pelos deuses. Ainda jovem, Hércules é lançado à guerra, lidera campanhas, enfrenta exércitos inteiros e derrota inimigos. Luta com músculos e com presença. Onde chega, o medo muda de lado. A glória vem rápida. Honras, canções, reconhecimento público. E como coroação desse caminho heróico, vem o casamento. Hércules se une a Megara, filha do rei Creonte. Com ela, constrói algo raro em sua vida: normalidade, um lar, filhos. Por um breve instante, o herói parece completo. Mas a dona mitologia não pensa da mesma maneira, já que não permite finais tão simples. Hera, sendo Hera, e não suportando o sucesso de Hércules, entra em cena novamente. Mas dessa vez, ela ataca onde nem a força de Hércules podia alcançar: a mente. Sob a influência do desvario divino, o mundo de Hércules se desfaz. Sua mente foi manipulada, quebrada. O lar se transforma em ameaça. Os rostos familiares se tornam inimigos aos seus olhos. A realidade se fragmenta. E então, o inimaginável acontece. Ele se desfaz da esposa e dos filhos. Quando a névoa se dissipa e diante de Megara e das crianças no chão, a força que venceu monstros se torna inútil. Nenhum feito heróico pode reparar aquilo. Consumido pelo arrependimento, ele busca purificação no oráculo de Delfos, onde mortais recebem sentenças que nem sempre desejam ouvir. Para se purificar, Hércules deverá servir por 12 anos ao rei Euristeu. As provas seriam feitas para expiar pecados, porque antes de enfrentar o mundo, ele teria que aprender a viver com aquilo que ele fez. O veredito foi dado e Euristeu teve que executar. Ele aceita Hércules por obrigação. Diante dele está um herói cheio de culpas, e ainda assim poderoso demais para ser tratado como um simples servo. Por isso, Euristeu mantém distância. As ordens não são pronunciadas face a face. Elas chegam por meio de um barril, onde cada desafio é registrado e enviado. Cada missão o afasta do passado e o aproxima de algo maior: a chance da redenção. Assim se abrem os 12 trabalhos de Hércules. Primeiro trabalho. O primeiro desafio não foi escolhido por acaso. Euristeu não queria testar apenas a força de Hércules, queria vê-lo falhar logo no início. Por isso, o enviou a Nemeia, uma região assolada por uma criatura que já havia derrotado caçadores, soldados e exércitos inteiros. O leão de Nemeia não era um animal comum. Sua pele era invulnerável. Nenhuma lâmina o atravessava, nenhuma flecha o perfurava. Espadas quebravam, lanças ricocheteavam, e os que tentavam enfrentá-lo raramente voltavam. Hércules começa como qualquer herói armado. Dispara flechas, ataca com a espada e nada funciona. É ali que ele entende a natureza real da prova. Hércules abandona os instrumentos humanos e avança apenas com o corpo. Entra na caverna do leão, reduz o espaço, força o confronto direto. Braços envolvendo o pescoço da criatura, músculos tensionados ao limite, contra a respiração, até que o inesperado acontece. O leão cai. Quando retorna a Micenas, Euristeu, assustado com o resultado, esconde-se e passa a dar ordens cada vez mais à distância. O primeiro trabalho estava concluído. Segundo trabalho. Se o primeiro desafio testou a força bruta, o segundo foi pensado para anulá-la. Euristeu envia Hércules a Lerna, uma região pantanosa e insalubre, onde habitava uma criatura ainda mais perigosa que o leão, a Hidra de Lerna. A Hidra era uma serpente gigantesca, com múltiplas cabeças.
Cada vez que uma era cortada, duas novas surgiam no seu lugar. E como se isso não bastasse, uma delas era imortal. O rei tinha certeza que não importava o quanto Hércules lutasse, ele jamais venceria. Hércules ataca como sempre fez. O pântano se enche de cabeças vivas, silvos, dor e veneno. É então que o herói entende algo fundamental. Desta vez, força sozinha não basta. Hércules chama por ajuda. Seu sobrinho se aproxima com tochas acesas e cada cabeça cortada, o pescoço é cauterizado, antes que a outra possa nascer. Quando resta apenas uma cabeça imortal, Hércules a arranca e a enterra sobre uma enorme rocha, selando para sempre sua regeneração. Hércules mergulha suas flechas nesse veneno, transformando-as em armas mortais. Um detalhe que voltará a assombrar sua própria história no futuro. Ao retornar a Micenas, Euristeu se recusa a aceitar o resultado. Declara que o trabalho não valeu, pois Hércules recebeu ajuda. O desafio é oficialmente validado. Ainda assim, algo muda. O herói aprende que nem toda batalha se vence sozinho e que até mesmo a força de um semideus tem limites. E assim vem o terceiro trabalho. Depois de enfrentar monstros que exigiam força bruta, Euristeu o envia para capturar viva a corça de Cerínia, criatura consagrada a Ártemis. Errar significa não apenas falhar, mas provocar a ira direta de uma deusa. A corça não era um animal comum. Ela tinha cascos de bronze, chifres de ouro. Não podia ser ferida, nem morta. Aqui, a força de Hércules pouco valia. O trabalho exigia paciência, controle e respeito ao sagrado. A perseguição dura quase um ano inteiro. Florestas, montanhas e rios se sucedem enquanto Hércules aprende a observar, esperar e resistir. Quando finalmente age, o faz com precisão mínima. Um ferimento leve apenas para imobilizar o animal sem causar dano real. Ele a segura com cuidado, consciente de cada limite. Euristeu recebe a corça frustrado, já que esse trabalho foi concluído com sucesso. O terceiro trabalho revela algo essencial. Hércules não vence apenas com músculos, ele aprende a dominar a si mesmo. Quarto trabalho. Depois de aprender a conter a própria força, Hércules recebe um novo desafio de Euristeu: capturar vivo o javali de Erimanto, uma besta feroz que devastava aldeias nas montanhas geladas de Arcádia. O javali não era apenas violento, ele era imprevisível. Avançava em fúria cega, destruía plantações, matava homens e desaparecia nas encostas íngremes. Enfrentá-lo de frente seria inútil, matá-lo, um erro. O trabalho exigia estratégia. Quando a neve cobre as montanhas, ele força o javali a subir cada vez mais alto, até que o cansaço e o frio façam o que as armas não fariam. Exausto e encurralado na neve profunda, Hércules domina com as próprias mãos, amarra a criatura e inicia o retorno. Ao chegar a Micenas, a cena vira quase cômica. Euristeu, apavorado ao ver o monstro vivo, se esconde em um grande vaso de bronze, implorando que Hércules leve a fera para longe imediatamente. O quarto trabalho termina. Quinto trabalho. Depois de capturar monstros vivos, Hércules recebe um desafio que parece quase uma provocação. Euristeu o envia para limpar em um único dia os estábulos do rei Augeas, locais que não eram limpos havia décadas. Os estábulos abrigavam milhares de bois sagrados. A sujeira acumulada era tanta que ninguém acreditava ser possível resolver o problema. A intenção era humilhar Hércules com uma tarefa indigna de um herói e, ao mesmo tempo, impossível de se cumprir. Hércules aceita, mas impõe uma condição: se conseguir limpar tudo em um dia, receberá uma parte do gado como pagamento. O rei concorda, certo de que o herói falhará. Desta vez, Hércules observa o terreno, mede distâncias, calcula o fluxo da água e, então, desvia o curso do principal rio, conduzindo suas águas diretamente para os estábulos. Em poucas horas, a correnteza faz o que décadas de trabalho humano não conseguiram. A sujeira é arrastada. Os estábulos ficam completamente limpos, e sem que Hércules precise tocar em nada. Augeas, envergonhado e furioso, se recusa a cumprir o acordo. Euristeu, por sua vez, declara o trabalho inválido, alegando que Hércules recebeu o pagamento e não realizou a tarefa com as próprias mãos. Mas a lição já estava dada. O quinto trabalho mostra que Hércules não é apenas força ou resistência, ele também é inteligência, adaptação e engenho. Sexto trabalho. Depois de provar que podia vencer pela inteligência, Hércules é enviado por Euristeu a um desafio que mistura perigo, estratégia e ambiente hostil. O destino agora é o lago Estínfalo, um pântano sombrio cercado por florestas densas, onde viviam aves monstruosas, que tornavam a região inabitável. Essas não eram aves comuns, tinham penas de bronze afiadas como lâminas, que podiam ser lançadas contra suas vítimas. Voavam em bandos, atacavam em cima e se escondiam no pântano, fora do alcance de qualquer combate direto. Aproximar-se era arriscar a vida sem sequer ver o inimigo. Hércules percebe rapidamente que força bruta não resolverá. Entrar no lago não era viável, e é então que surge a ajuda divina. Atena dá a Hércules
a crotala de bronze, um instrumento capaz de produzir um som ensurdecedor. Hércules sobe a um ponto elevado e começa a tocá-la com força. O barulho rompe o silêncio do pântano. As aves assustadas levantam voo em massa, abandonando seus esconderijos. Agora visíveis, elas se tornam vulneráveis. Hércules usa o arco muitas vezes com flechas envenenadas com o sangue da Hidra e derruba parte do bando. Os sobreviventes fogem para longe, deixando o lago finalmente seguro. Quando retorna, Euristeu aceita o feito sem entusiasmo. Mais uma vez, o plano de humilhar o herói falha. O herói se afasta da simples brutalidade e se aproxima de algo maior, a maturidade.